Olá minha gente, então vamos lá, hoje vamos para a aula número 42 e hoje quero-vos falar de semicondutores, mas antes disso dar aqui só mais uma chegazinha, um toquezinho final nas válvulas. Tudo o que vos falei acerca das válvulas, como vos prometi, é um curso simples, um curso básico, não é? Como vocês já sabem, mais tarde vamos ramificar isto e vamos aprofundar algumas matérias para quem quiser, para quem quiser ser um técnico daqueles mais à frente, não é? Eu também não sou o melhor do mundo, eu estou sempre a aprender, continuo a tirar cursos, se vocês querem saber, de um nível muito mais avançado, obviamente, mas esses cursos vão-me servir num futuro próximo para vos mostrar coisas muito mais avançadas também. Então vamos lá, acerca ainda das válvulas. Eu mostrei-vos aqui uma válvula de diodo que tinha um cátodo e uma placa, mostrei-vos um triodo que tinha uma grelha por meio, uma grelha de controle, o tétrodo tinha a grelha de controle e a grelha screen, e dentro de uma válvula, que é um tubo de vidro, por exemplo, uma válvula militar é um tubo de vidro, mas depois revestido a metal para se tornar mais resistente, dos equipamentos militares, mas uma válvula normalmente é um tubo de vidro e lá dentro o que é que ela tem? O tal diodo tem um cátodo e uma placa, tem todas elas têm um filamento, não é? Todas elas têm que ter um filamento, senão não funcionam. Já nem falamos disso, vocês já sabem, mas ele está lá. E se for um triodo tem o cátodo da placa e a grelha, se for o tétrodo tem mais uma grelha que é a grelha screen, a primeira grelha é de controle, a grelha 2 é screen, depois temos o pêntodo, depois temos o héptodo, temos válvulas, quero que vocês saibam que existem outros tipos de válvulas, existem válvulas que dentro de uma válvula tem várias válvulas lá dentro, ou seja, tem por exemplo um cátodo e 3 ou 4 placas, porque tem por exemplo um héptodo e 2 triodos dentro da mesma válvula. E ainda pode ter mais 2 diodos, existem válvulas que são como se fossem 5 válvulas lá dentro, isso pode evitar que nós tenhamos que pôr 5 ou 6 válvulas num circuito, quando com uma válvula se resolve tudo, não é verdade? Pronto, nem sempre é assim, mas existem válvulas onde se podem fazer vários trabalhos ao mesmo tempo, circuitos onde com uma válvula podemos fazer vários trabalhos, é isso que eu vos queria dizer. Pronto, acerca das válvulas vamos ficar agora por aqui, mais tarde se alguém quiser saber mais coisas sobre válvulas, ponha aí nos comentários e vamos com certeza fazer alguns vídeos acerca disso. Agora vamos falar de semicondutores, ok? Porque é com os semicondutores que nós nos vamos ver o resto das nossas vidas. É com semicondutores que um foguetão vai à lua. Não é? O nosso computador, o portátil, está cheio de semicondutores lá dentro. O que é que são os semicondutores? Os semicondutores são essencialmente diodos, transistores, MOSFETs, circuitos integrados. Por exemplo, pus aqui um circuito integrado. Vou tentar focar para vocês conseguirem ver este circuito integrado. Isto é um circuito integrado de gama. Aí, está assim a luzinha para aqui. Ora, isto é um circuito integrado, se é que dá para vocês verem o que é que está. É um circuito integrado quadrado e à volta tem 44, se não me engano, 44 perninhas. É um circuito integrado quadrado. Isto aqui são 5. São 5. Eu não compro um circuito integrado, compro vários, porque eles estão sempre a queimar, não é? Depois aparece outra televisão e outro aparelho, e há uns que se gastam mais, então a gente já compra em quantidade. Então isto tem aqui muitas perninhas dentro, e aqui mais para este lado, outras perninhas dentro, e estas, não é? E tem aqui assim perninhas para todo lado. Cá dentro tem os circuitos que os liga com diodos, com transistores, com não sei o quê, mas eu vou-vos dizer, tem milhares de componentes dentro de uma peça destas que cabe em cima do meu dedo. Esta peça que cabe aqui em cima do meu dedo tem milhares de componentes lá dentro, resistências, condensadores, diodos, pontos retificadores, tem um monte de coisas ali dentro, está bem? É só para vocês saberem, por isso é que se chama um circuito integrado, porque é um circuito, aquilo não é um componente, é um circuito integrado, tudo integrado aqui dentro, ok? E então vamos lá, mas para nós percebermos os circuitos integrados, temos que começar por algum lado, não é? Então vamos começar pelo diodo. Ora, nós tínhamos visto que o símbolo do diodo era este e que o diodo só conduz numa direção, certo? O diodo só conduz nesta direção. Agora vamos ver o que é que isto tem lá dentro, afinal de contas o que é o diodo, porque isto é muito importante que vocês saibam, muito importante. Enquanto vocês não souberem o que é um diodo, não larguem. Então um diodo, imaginem aqui assim uma caixinha com duas perninhas, que é as perninhas que eu vou soldar, não é? Aqui temos o ânodo e aqui o cátodo, o mais e o menos. E aqui isto é feito de dois materiais essencialmente. É feito de um material N e de um material, eu até vou pôr com duas cores, ok? E de um material P. Ou seja, deixa ver se eu vos consigo passar aqui esta imagem. Este material N tem excesso de eletrões. E os eletrões, como sabemos, são negativos. Excesso, mas assim
aos milhões, aos bilhões de eletrões negativos que estão loucos para ir para qualquer lado, não é? Como nós já sabemos, são as cargas elétricas que se mexem. Agora vou-vos pregar aqui uma coisa nova, que é, os positivos afinal também se mexem. Mas só nestes materiais, nos semicondutores. Os positivos não se mexem, por exemplo, num fio de cobre. Isto são as cargas positivas e isto são as cargas negativas. As cargas negativas são os eletrões, as cargas positivas chamam-se lacunas, ou seja, na verdade são ausência de eletrões. Mas elas mexem-se aqui dentro, nos fios de ligação, só os eletrões é que andam, é que se mexem. Mas aqui dentro as lacunas também andam, entendem? Então as cargas positivas podem passar para ali e as negativas podem passar para aqui, se elas forem obrigadas a isso, né? Se forem excitadas para isso. Vamos fazer a mesma coisa que está aqui, mas em ponto maior. Então vamos lá, agora em ponto maior. Temos aqui um N e temos aqui um P, ok? São materiais diferentes. Na construção, o fabricante já constrói isto com materiais, por exemplo, de germânio ou de silício e outras matérias, mas essas duas são as mais utilizadas. E o que é que acontece? Ele mistura aqui como se faz numa liga metálica, e que se pode misturar umas impurezas, onde se pode misturar vários metais. Aqui nestas ligas de silício ou de germânio podem-se ligar aqui outros materiais em quantidades reduzidas, nas quantidades certas, que eles sabem as quantidades que são, é como receitas, não é? E o que é que acontece? Deste lado começa o material a ficar todo positivo, começam a ficar ausências de eletrões, ficam lá os buracos, ficam lá os sítios, chamam-se lacunas. Vocês sabem o que é uma lacuna é uma ausência, né? Então fica ali uma ausência e aqui deste lado ficam eletrões a mais negativos, compreendem? E o que é que acontece? Como tem aqui eletrões a mais, e esta junção aqui é uma junção, são dois materiais absolutamente encostados, são encostados e são colados ali um ao outro. E como eles estão encostados, alguns dos eletrões passam para aqui para dentro e ficam aqui mesmo à flor. Mas só passam para aqui, porquê? Porque estes eletrões não têm força suficiente por eles só para andarem para ali. Mas como esta placa é positiva, os eletrões é com quem sabe, não é? Como os rapazes vão à procura das miúdas, as miúdas também vão à procura dos rapazes. Então há sempre aqueles aqui a saltar para o lado de lá, né? E então fica aqui uma zona que eu até vou desenhar aqui assim um tracejado. Fica aqui uma zona que é chamada zona de deflexão, ou seja, esta zona aqui também tem a sua tensão de trabalho. Ora, estes eletrões negativos querem passar para ali, não é? Mas o que é que acontece? Eles ao chegarem aqui, eles veem aqueles eletrõezinhos ali, eles só por si não têm a capacidade de andar, eles precisam de ser, digamos que, empurrados, não é? Por alguma coisa. Por exemplo, quando eu ponho aqui uma fonte de alimentação e polarizo o diodo da forma chamada forma direta, polarização direta, o que é que acontece? Se eu ponho um menos deste lado, nós já sabemos que a corrente elétrica passa, sim senhora, não é? Então a corrente elétrica passou porquê? Porque nós polarizámos o diodo diretamente. Se eu virar a fonte de tensão ao contrário, puser o mais deste lado e o menos deste lado, nós já vimos na experiência com a lâmpada, numa aula anterior, né, lá para o início, vimos que a corrente não passa. Na verdade, não há nada perfeito. Há sempre ali uma coisinha, né? Não há nada perfeito. Há sempre ali um bocadinho de corrente que passa. Eu vou-vos mostrar isso aqui de uma forma gráfica. Vê-se daqui? Vê, muito bem. Então nós aqui temos o ponto zero. Tentem entender aqui esta forma gráfica. Temos aqui o ponto zero e depois eu posso começar a meter no diodo o ponto zero que é da bateria. Imaginem que esta fonte de tensão era aquela minha fonte de tensão que eu vos mostrei no outro dia, regulável, não é? E eu tinha a fonte, liguei e estava a zeros. E agora eu começo aqui a pôr tensão, 0,1, 0,2 volts, 0,3 volts, 0,4 volts, não é? E o que é que acontece? Vai chegar... Quando os 0,7 volts, normalmente 0,7, mas depende dos diodos, quando chegar àquela tensão em que vence a zona de deflexão do diodo, não é? Ele não conduz, até que começa a conduzir. E depois conduz até o máximo. O diodo é feito para trabalhar, por exemplo, com 5 amperes, e agora ele aguenta-se até 5 amperes. Agora, nós não vamos pôr aqui mais do que 5 amperes. Quando chegamos a 6 ou 7 amperes, ele tem a tolerânciazinha dele, mas vai dizer que não. Vamos queimar o diodo, né? Vai entrar em curto-circuito. Ou até estalar e não passa nada. Então pronto, aqui nós temos a tensão
positiva no diodo, ou seja, tensão direta, né? Quando nós pomos o menos no cátodo e o mais no ânodo do diodo. E então o que é que acontece? Quando chega àquela tensão, ele começa a conduzir meio ampere, 1 ampere, 1,5, 2 amperes, para lá, por aí acima, até à tensão de trabalho que ele consegue trabalhar. Convém não lhe pormos ali mais corrente do que aquela que ele consegue conduzir. Se eu virar a fonte de alimentação e puser o mais deste lado e o menos deste lado, agora há aqui uma tensão inversa. Começo-lhe a meter aqui 0,1, 0,2, 0,3, meio volt, 0,6, 0,8, 1 volt, 1 volt e meio, 2 volts. Vai haver aqui uma tensão. Ora, quando eu ponho aqui o menos e ponho aqui o mais no diodo, o que acontece é que, por exemplo, tenho 0 volts na fonte de alimentação. Tentem entender isto bem. Tenho 0 volts na fonte de alimentação, lembram-se daquela minha fonte regulável. Agora eu começo a pôr 0,1, 0,2, 0,3, começo a apertar, a meter mais tensão. O que acontece é que vai chegar a um ponto que esta tensão aqui, que normalmente vai aos 0,7, anda aí na ronda disso, por exemplo, eu ponho aqui 1 volt. Quando eu ponho aqui 1 volt, agora estes elétrons veem aqui o positivo deste lado e eles querem passar para aqui. E passam, porque na polarização, como está aqui menos e mais, na polarização direta, o diodo conduz, ok? E depois eu continuo a pôr mais tensão, a mais 2 volts, 3 volts, 4 volts, e o diodo continua cada vez a conduzir mais, porque ele quer é tensão. Até a tensão de trabalho dele, não é? Por isso, um diodo pode... Imaginem que o diodo é para 100 volts. Até não vou pôr aqui 200, vou queimar o diodo. Obviamente, tudo tem os seus limites. E os diodos também os têm. E agora, vejam bem. Então, quando eu polarizei diretamente o diodo, vocês já sabem o que é polarizar diretamente o diodo. Quando eu polarizei diretamente o diodo, que foi pôr o negativo do lado N, o positivo do lado P. Então, vamos lá ver aqui um pormenor. Quando eu polarizei o diodo de forma direta, ou seja, eu pus o menos da fonte no cátodo, que é o negativo, pus o mais da fonte no ânodo, que é o positivo. O que é que acontece aqui? Eu pus o menos aqui e o mais daqui, estou a falar da fonte de alimentação, ok? Quando eu polarizo o diodo como está aqui de forma direta, ora, o que é que me acontece aqui? O menos vem por aqui fora e quer ir para o mais, né? Estes elétrons que estão aqui saltam para ali para o lado das lacunas. As lacunas, os espaços que são os espaços vazios, as lacunas saltam para este lado. Porquê? Porque elétrons e lacunas comprimem esta zona de deflexão aqui, ok? Comprimem à força, porque aqui temos um positivo. Eu vou aumentando a tensão, aumentando a tensão, até que o diodo começa a conduzir. Porquê? As lacunas querem ir para ali e os elétrons querem vir para cá. Já vimos que as lacunas só existem dentro dos semicondutores. Fora aqui só existem elétrons a correr até aqui, não é? E depois daqui para lá elétrons. Aqui há movimento de lacunas para lá e elétrons para cá. Elétrons há em todo lado. Está bem? Então pronto. Polarizamos diretamente. O diodo começa a conduzir e mais. E eu vou dando mais tensão. E é claro, a corrente vai subindo por aqui fora, né? A corrente vai subindo por aqui fora. Quanto mais tensão eu der, mais vai subindo a tensão. Ok? É assim. Agora imaginem que eu vou polarizar a fonte de alimentação inversamente, não é? Vou polarizar a fonte de tensão inversamente. Agora pus para aqui o menos e pus o mais aqui. O que é que acontece? O menos chega ali ao ânodo, não é? O menos chega ali ao ânodo e aqui temos lacunas. Ora, as lacunas, o que é que acontece? As lacunas começam-se a encostar porque elas querem ir para o menos. Os elétrons vão ver aqui assim o mais, né? Os elétrons, ao verem o mais ali, eles já não querem ir para ali, eles querem vir para cá. Os elétrons vão à procura do mais. Eles são negativos, é ou não é? Os elétrons são negativos. Se são cargas elétricas negativas, eles querem ir para o mais. O que é que acontece aqui com esta zona de deflexão? Os elétrons e as lacunas começam-se a afastar, esta zona vai ficando mais larga, cada vez mais larga, torna-se aqui uma resistência cada vez maior, e eu vou aumentando a tensão, só que agora com o mais deste lado e o menos deste, entendem? O que vai acontecer é que esta zona de deflexão vai alargar, cria-se aqui uma resistência tal, o diodo não conduz por causa desta resistência, que o menos quer passar, mas a resistência cada vez é maior, não é? Até que o diodo acaba por fundir, ou dar mesmo um estouro e partir-se. Porquê? Porque ele não conduz na posição inversa. Este material semicondutor
são materiais feitos, são encostados um ao outro, mas são materiais feitos de uma forma inversa. Este é carregado de cargas positivas, são lacunas, este é carregado de cargas negativas, que são os elétrons. Então quando eu começo a apertar com uma tensão contrária, aqui era o zero, lembram-se? Mais tensão, agora menos tensão. Como é que se faz menos tensão? É virar a polarização da fonte ao contrário, né? Então, menos tensão, menos tensão, menos tensão, menos tensão, isto não conduz, não há aqui corrente para baixo. Menos tensão, menos tensão, menos tensão, até um ponto em que a fonte de tensão dá-lhe uma tensão tal que o diodo não se aguenta e agora ele conduz o máximo, ou seja, temos um curto-circuito. Ok, meninos? Pode-se dar um curto-circuito ou pode inclusivamente ele fundir ou estourar mesmo, partir-se, compreendem? Partir-se fisicamente. Porquê? Porque eu meti-lhe aqui uma tensão negativa muito superior àquilo que esta resistência consegue aguentar. A resistência começa a aumentar, porque as lacunas e os eletrões começam a chegar para o lado. Eu penso que vocês estão a perceber bem a mecânica de como é que isto funciona. Olha, quero-vos dizer que vocês, se tiverem dúvidas, escrevam aí nos comentários. Quanto mais específicas forem as vossas perguntas, melhor eu vos vou conseguir responder, ok? Melhores vão ser as respostas, ao ponto de eu eventualmente até ter que fazer um outro pequeno vídeo para vos explicar algum pormenor que vocês não tenham apanhado. Então não se esqueçam, deixem aí um joinha, né? um like. Subscrevam o canal aqueles que ainda não o fizeram e quando subscrevem o canal vão começar a descobrir outras coisas. Aqueles que já subscreveram já têm acesso a tudo e quando for a próxima live vocês vão ser alertados. Meus amigos, penso que não há aqui mais nada acerca dos diodos por hoje. Um abraço no coração.